Oi, eu sou a Raquel e hoje eu quero compartilhar com você uma parte muito importante da minha história. No meu Instagram eu criei um destaque falando sobre cabelos naturais, mas até o momento eu coloquei uma foto e nunca falei detalhes sobre o assunto, apenas aquela foto e é isso. Eu vim trazer em vídeo detalhado, de uma forma informativa e eu espero que te ajude as informações que eu vou passar através desse vídeo. Eu sou adepta do alisamento há muitos anos. Acredito que desde os meus 14 anos eu sempre alisei o meu cabelo. Porque ele é de ondulado para cacheado, ou seja, os cachos não são definidos. E eu morava numa região do Brasil, no norte brasileiro, onde o clima é quente e úmido, mais exatamente no Pará. E o meu cabelo simplesmente armava, sem definição, eu não conseguia controlá-lo e no alisamento foi a forma que eu encontrei de ter mais tranquilidade, mais praticidade, achava que ficava mais harmônico com o meu rosto e era assim que eu fazia e sempre fiz. Até que um dia eu comecei a sentir algumas coisas e eu vou detalhar para vocês aqui de repente, você pode sentir algo e é um sinal de alerta, tá bom? Eu parei com o alisamento não por questões estéticas, foi exatamente pela uma questão de saúde. Não sou contra quem alisa o seu cabelo, eu acho que a mulher tem que se sentir bem da forma que ela quiser. Inclusive, de vez em quando eu sinto uma saudade, passo uma chapinha e fica tudo certo. Eu gosto, tá? Deixar claro, eu gosto do meu cabelo liso também. Só que eu aprendi a gostar dele assim, desse jeito que ele é. Mas para chegar aqui, vou começar a contar a história. No meu caso, a química começou a afetar minha saúde. Eu comecei a sentir alguns probleminhas e aqui eu vou destacar alguns deles. O primeiro, que é mais comum, eu acredito que todas as mulheres que fazem alisamento têm ele, que é a descamação do couro cabeludo. É um primeiro sinal que até então tudo bem, toda vez que eu alisava e descamava, aumento, e tudo certo. Depois veio a coceira. E com a coceira eu comecei a perceber que com o tempo os meus cabelos estavam finos. Finos como? Finos ao ponto de eu sempre precisar de uma xuxa mais larga para amarrá-lo e eu conseguia fazer um rabo de cavalo com aquela liguinha de silicone, aquela mais fininha para finalização de penteado, sabe? Aquela bem mais fina, não aquela mais reforçada. Então eu conseguia fazer um rabo de cavalo com aquela liguinha. Então eu percebi que não estava certo, alguma coisa não estava certa. Depois veio a queda capilar, que me assustou bastante. A parte frontal do meu cabelo teve umas quedas acentuadas. Mas mesmo assim eu continuei alisando, fazia rabo e pelo menos 8 centímetros da testa até 8 centímetros para dentro assim, do couro cabeludo, eu conseguia ver o meu couro cabeludo no rabo de cavalo, tá? Mas o principal sintoma que me acendeu a luzinha do alerta foi a questão dos meus olhos. Os meus olhos começaram a ficar vermelhos, irritados, lacrimejava bastante e eu tive problema para dormir. A respiração ficou dificultada ao deitar. Acredito porque no quarto, né, ambiente fechado, então o cheiro dos produtos, eles vinham e acabavam me atrapalhando dormir, me atrapalhando respirar. Mas não aconteceu de uma hora para outra. Eu sempre quis manter o cabelo liso, por ser mãe, por ser universitária e por praticidade. Na hora de sair já tá com o cabelo pronto, então é muito mais fácil. Então eu comecei a trabalhar nas entrelinhas. Eu ia num profissional que eu sabia, que falava, que trabalhava sem o formol, e eu fazia o procedimento e sentia mal. E eu sempre procurando procedimentos que pudessem me trazer o cabelo alisado, liso, mas com a forma mais natural possível. Eu sei que eu fiz botox, eu fiz selagem. A última que eu fiz foi a progressiva, vou lembrar o nome aqui, progressiva orgânica. Então, eu fiz todos esses e as promessas sempre eram as mesmas. Essa nenhum cliente sentiu alergia, essa é leve, essa trata enquanto alisa, e eu aderi a todas, mas definitivamente todas me trouxeram reações alérgicas. E aí eu parei de alisar o meu cabelo com produtos químicos. Eu quero mostrar para vocês um pouco da parte frontal do meu cabelo. Eu tive uma perca, acredito, de 8 centímetros a partir da testa, aqui ó, ainda tem um pouco de entrada, não sei se dá para você ver, ainda tem um pouco aqui ó, um pouco de entrada
melhorada, mas nada se comparado ao que estava, tá, gente? Dava pra ver todo o couro cabeludo. A queda foi acentuada, que aconteceu no meu caso. Mas para o nosso papo ter um pouco de ciência, e outra vez, eu não sou especialista em química, nem em produtos químicos, mas a gente estuda um pouco sobre o assunto. E eu quero trazer uma informação que a grande maioria das pessoas não sabem, que alguns desses produtos do mercado que existem, eles não têm o formol em si, mas ele tem o ácido gliocílico. E o que é esse ácido gliocílico, né? Esse ácido gliocílico, ele não é indicado para tratamento de alisamento. Inclusive, vou deixar um link aqui abaixo com um artigo científico onde fala um pouco sobre o ácido gliocílico. Esse ácido, exposto a altas temperaturas, ele libera o formol da mesma maneira. Então, às vezes, o produto que você está usando não tenha o formol em si, mas tem o ácido, né? Então, eu lembro que a última progressiva que eu fiz, que foi a progressiva orgânica, ela era à base de ácidos. E ela que me fez sentir justamente isso que eu vou falar para vocês. Eu anotei aqui até os efeitos colaterais do ácido gliocílico que ele pode causar, né? Ele pode causar inflamações crônicas no couro cabeludo, queda acentuada dos fios, irritações graves e até problemas respiratórios. Aí você consegue entender um pouco dos sintomas que eu senti, o que realmente aconteceu comigo? Então, estava mais do que na hora de dar um basta, chega, e agora eu vou tentar trabalhar da forma mais correta possível com o meu fio. E foi a hora que eu comecei a transição. E não é fácil. Para você que está passando por isso, você vai me entender, não é fácil. Ter duas texturas de cabelo não é fácil. Por que que não é fácil? Você encontrar um produto que vai dar uma finalização legal nas duas texturas é praticamente impossível. Outra coisa, quando você tem o cabelo no nível do meu, olha a altura que é aqui em cima, gente. Como que eu tentava driblar? Eu fazia chapinha. E aí a parte que já era natural, ela ficava alta. E o restante bem liso, definido, bem liso. E eu sempre enrolava as pontas para dar uma disfarçada. E foi assim que eu fui levando. Até chegar a um ponto que não dava mais para fazer isso. Aí eu comecei a trançar, o meu grande erro. E se você está passando pela transição, cuidado com isso. Porque eu já estava com queda capilar acentuada nas entradas aqui, na parte frontal. E quando eu trançava, eu tracionava esses fios. Quando eu fazia rabo de cavalo, eu tracionava eles. Então, enfatizava mais a queda. Então, até eu entender isso, demorou. E é difícil, porque você faz um rabo de cavalo, o cabelo fica ondulado aqui em cima, o restante fica 100% liso, bem lisinho. Você faz uma trança, a trança fica super, hiper, mega cheia aqui, o restante fica um pontinho de cabelo. Vou tentar deixar umas fotinhas que eu tirei aqui, para você ver o nível de diferença da raiz pro comprimento do cabelo. Tá, isso foi me afetando no nível. Eu fiz uma viagem no início desse ano e eu tirei fotos, não tive coragem de postar. Eu estava infeliz, insatisfeita com o meu cabelo. Quando eu cheguei de viagem, a primeira coisa que eu fiz, e eu não aconselho você fazer, tá bom? Mas eu estava desesperada e foi o que eu fiz. Eu entrei no banheiro, lavei meu cabelo e cortei. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria cortar no nível que dava pra disfarçar, amarrar, se fosse necessário. E não queria muito curto. Eu sabia que do tamanho que estava, eu não ia conseguir ir no cabeleireiro e ele tirar a química e ficar no nível que dava pra amarrar. E o meu cabelo, ele é leve e ele não define. E ele solto o tempo todo, leve, sem definição, ia ficar muito armado. Então, eu, por minha conta e risco, fui lá e cortei. Gente, eu nunca tive na minha vida, só quando estava no processo de crescimento, esse tamanho de cabelo, tá? E não é esse tamanho que eu cortei mais curto um pouquinho. Vou tentar deixar umas fotos aqui do pós-corte para vocês verem. O meu cabelo tá crescendo normal, forte, saudável. Ainda preciso fazer definições nele, preciso aprender a trabalhar com ele para ele ficar mais bonito. E se você tiver dica, por favor, deixa aí nos comentários, vamos nos ajudando. E é isso, gente. Hoje eu tô mais feliz. Eu não tenho queda capilar acentuada, eu tenho uma queda capilar normal, que todo mundo tem, né? E eu não tenho problema para dormir, não tenho problema respiratório. Eu cheguei aí no pneumologista fazer exames para ver se eu estava com algum tipo de problema e realmente era só a questão da química.
Hoje eu vivo super bem. Eu espero te ajudar com essas informações. Se você está no processo de transição, força, mulher, vai dar tudo certo. É um processo muito difícil, mas vai dar tudo certo. E se você já fez algum alisamento, não teve nada, comenta aí. Se já teve alguma coisa, deixa nos comentários, vamos nos ajudar. Se você tem técnica para disfarçar esse período de transição, onde a gente tem textura tão diferente um do outro, deixa nos comentários. Para mais informações lá no site da Anvisa, no Instagram da Anvisa tem muitas informações a respeito do formol, a respeito do ácido gliocílico também. É bom você dar uma olhada. Eu espero ter te ajudado e a gente se vê na próxima. Tchau!